Aconselhamento genético. Diversas doenças humanas são hereditárias. O estudo dos genotipos de um casal e de seus parentes permite, em alguns casos, estimar a chance de uma criança que vai nascer ser afetada por uma doença já manifestada em membros da família. Pelo estudo dos heredogramas, especialistas na área da genética humana podem orientar um casal sobre os riscos de virem a ter filhos com alguma doença hereditária. Esse tipo de orientação constitui o aconselhamento genético. Um casal só deve se preocupar em procurar o aconselhamento genético se já teve alguma criança com problemas ou se tiver parentes próximos afetados por doenças genéticas. Identificação de portadores de alelos deletérios. Alelos que causam doenças ou que diminuem a taxa de sobrevivência ou de reprodução de um organismo são genericamente chamados de alelos deletérios. Muitos desses alelos surgem por mutações de alelos normais e comportam-se como recessivos. Para calcular o risco de uma doença genética recessiva se manifestar, os geneticistas tentam descobrir se os pais são ou não portadores do alelo para a doença. A maioria das crianças com problemas causados por alelos recessivos tem pais normais. Todas as pessoas têm pelo menos alguns alelos deletérios, que só não se manifestam porque estão em dose simples, ou seja, na condição heterozigótica. Hoje em dia, já é possível, em relação a algumas doenças genéticas, descobrir se uma pessoa é portadora ou não de alelo deletério recessivo em condição heterozigótica. É cada vez maior o número de genes deletérios identificados pelas novas técnicas de análise do DNA, o que vem sendo uma poderosa ferramenta de auxílio ao aconselhamento genético. Nos casos de fertilização in vitro, em que existe chance de os filhos terem herdado determinado alelo deletério, costuma-se realizar exame de DNA de uma célula dos embriões antes da implantação no útero da mãe. Dentre os analisados, o especialista escolhe apenas os geneticamente saudáveis para serem implantados. Consanguinidade. A probabilidade de alelos deletérios recessivos encontrarem-se e originarem uma pessoa homozigótica doente aumenta nos casamentos consanguíneos. Casamento consanguíneo é quando parentes se casam, como primos de primeiro grau, por exemplo. Pessoas aparentadas, por terem herdado seus genes de ancestrais comuns, têm maior chance de possuir um mesmo tipo de alelo familiar que pessoas não aparentadas. Diagnóstico pré-natal. Atualmente, é possível diagnosticar certas doenças genéticas graves ainda durante a vida intrauterina. Nesses casos, em diversos países, o casal pode optar pelo aborto terapêutico ou se preparar para criar um filho portador de enfermidade. Há dois métodos básicos para diagnosticar possíveis defeitos genéticos. A amniocentese é uma técnica rápida, precisa e de pouco risco para mãe e filho, empregada para análise de fetos entre a 15ª e 18ª semana de gravidez. Uma agulha longa é introduzida na barriga da gestante até atingir a bolsa amniótica. A operação é monitorada por um aparelho de ultrassonografia. Bastam 20 ml de líquido amniótico para a realização. Certas doenças podem ser detectadas através de determinadas substâncias presentes no líquido amniótico. 2. Amostragem vilocoriônica. Permite diagnosticar doenças hereditárias entre a 8ª e a 11ª semana de gravidez. Com o auxílio de um longo instrumento de punção introduzido pela vagina até o interior do útero, retira-se a pequena porção do envoltório embrionário, o córeo. A operação de retirada de amostras de vilosidades coriônicas causa aborto do embrião em cerca de 1% dos casos. Melhoramento genético. Produção de novas variedades. O melhoramento consiste em selecionar e aprimorar as quantidades das espécies tendo em vista sua utilização pelos seres humanos. O melhoramento genético
é uma ciência utilizada em plantas e animais, que visa em aumentar a frequência de alelos favoráveis em uma população animal ou vegetal. Heterose ou vigor híbrido. Fenômeno em que as plantas híbridas são superiores do ponto de vista do interesse agrícola. As linhagens puras, por possuírem muitos genes em condição heterozigótica, em contraposição a linhagens puras, altamente homozigóticas. Problemas decorrentes do melhoramento. Um dos problemas decorrentes do melhoramento é a obtenção de linhagens com pouca variedade genética, isto é, com pouca diferença genética entre os indivíduos, o que reduz a capacidade da população de se adaptar eficientemente a alterações ambientais.